Para mim, o operacional dele tá claro, tanto que eu falei. Ele tem lá os pontos CMS, tem o suporte e a resistência lá, ele quer uma absorção no fluxo e vai casar com o gráfico. Para mim tá simples, tem basicamente 3 coisas, ele consegue resumir. A questão para mim... Não consegue, para mim ele pra não mim, conseguiu eu também não resumir. entendi, É porque ele falou muitas coisas. É que talvez o André tenha puxado esse gancho. Talvez ele tenha trazido o histórico do passado, contou toda a história e talvez a gente não tenha captado que realmente ele já tem um desenho. É Exato. O que eu entendi é que no passado não ter um desenho foi um problema. Agora não é mais um problema, ele encontrou um desenho. Eu tô com o André aqui. Ou seja, Scott, tá resolvido 5% do problema. Perfeito. Agora, os outros 95%, na minha opinião, e Will, você tá aqui para resolver esse problema seu, né? Os outros 95% não faz nenhum sentido, tá todo errado. E aí eu acho que é aqui que a gente precisa focar, né? Por exemplo, cara, você é profissional, você fala que pega dado da CME, você não pode chegar às 8h30 para operar. Você tem que sentar lá às 7h30 da manhã, porque não é só dado da CME que você vai pegar, né? Por exemplo, terça-feira teve payroll, você tem que ler todo dia, né? Quais são as informações que tem para sair no dia, senão a volatilidade te pega no meio do caminho, te estopa comprado ou vendido. Tem uma série de passos que você tem que dar antes de começar no mercado. E depois que começa no mercado, cara, tem um monte de regra que a gente precisa cumprir. Day trade não pode ser essa aventura que todo mundo vende. Day trade é chato, porque é seguir regra, é uma rotina tremenda. Eu tomo 3 stop, eu paro, não interessa se é 10 horas da manhã, eu tenho que parar, senão eu quebro. O Alisson sabe muito bem o que faz não respeitar isso, porque você já deixou de estopar e quase quebrou, eu também. Então, isso pra gente continuar, isso tem que ser regra, né? Cara, chega no final do dia, como é que você vai saber o que deu certo, o que deu errado? Cara, você tem que escrever para você poder olhar e falar, cara, isso aqui, ó, toda vez que eu faço eu me ferro. Isso aqui, toda vez que eu faço eu ganho mais dinheiro. Eu vou parar de fazer isso e vou fazer isso. Aí tem mais uma questão que eu acho que precisa ser muito trabalhada, porque eu entendo que 5 anos depois, não ter tudo isso definido, tem essa questão psicológica. Só que aí você bate na ideia que foi o que você falou. Você tem que colocar lá. Ele falou, olha, eu começo a fazer os estudos, eu começo a planilhar o que eu faço, mas eu paro no meio do caminho. Então ele não consegue ter um estudo ali dentro de, olha, por exemplo, eu citei, eu tinha problema com trade de reversão, assisti um vídeo seu que você falou, não, tenta fazer dessa forma. Então, eu tinha ali claro porque eu anotei os meus trades, então eu sei onde é a falha. Como ele não consegue nem anotar, ele não tem parâmetro. Então, por exemplo, aí tem dia que ele fala assim, eu vou fazer 3 trades, né? 3 operações, 10 operações. Ele faz 180. Como que você vai analisar 180 operações de um dia? É até difícil colocar no diário. Mas aí, Ari, que eu acho que tudo... Porque é o seguinte, Will, você está 5 anos, 6 anos aqui. Tu quer ganhar dinheiro com esse mercado, certo? Você gosta do que você faz, certo? Sim. Cara, você está tentando fazer isso, você está tentando acertar. Você sabe o que está errado. É você não fazer o diário porque você deixa de fazer, é você não respeitar stop. Então, eu acho que é um problema que talvez precise da ajuda de alguém como a Marília, mais do que precisa da ajuda do André. Você não precisa saber onde comprar, você precisa cuidar dessa sua parte emocional, na minha opinião. E aí vem uma outra questão, aproveitando a gente falando sobre isso. Você falou que ensinou uma colega, né? Você pegou o dinheiro de uma galera para você operar. Você não acha que o Will, ele gosta também de, às vezes, né, você participa dos eventos da XP, isso é bacana, eu acho que a gente tem proximidade com as pessoas que a gente, né, vê na internet ali, mas você não acha que isso também, por detrás disso, não tem ali uma casca de que eu dou conta de fazer, eu sei fazer, e ao mesmo tempo por detrás, né, dessa amiga, por exemplo, que deu certo no método que você ensinou e você não, aquela sensação de frustração, de ser um próprio... É um impostor, né? Quando se olha no espelho, na verdade, cara, você vê que você não é realmente aquilo que você mostra, que você é. E às vezes... E você quer garantir essa persona, sabe? Você quer garantir essa imagem que você construiu com a galera, com o Scott, com as pessoas que te conhecem. Você falou que ficou... Caramba, mas o Scott não vai pagar teu boleto. Mas viu o Scott aqui, fiquei tremido. Mas por quê? Porque ele sabe do seu passado, ele sabe da sua história. Desde 2021. Então... Será que também por detrás de toda essa sociabilidade que você está tendo, você está se preocupando mais com os outros do que, às vezes, até com o seu, em estudar, em focar realmente no que é seu? Né? Vai ensinar uma amiga? Pô, se eu não estou nem fazendo, eu vou ensinar para quê? Se eu não estou tendo o meu resultado. Você tá buscando, né, cuidar dos outros e não cuidar de você. O que você acha disso que ela falou agora?
complexo, né? E sobre ter ensinado ela, hoje eu considero como a validação do meu operacional também, né? Mas uma frustração, você não concorda? Porque ela faz e você não. Pode ser. Deixa eu fazer uma pergunta também aqui, acho que pra gente entender e conseguir concluir algo aqui. Você, muitas vezes, não entra no seu ponto, você entra antecipado. Quando você entra antecipado, você sai no alvo? No alvo que você teria? Não, porque ele me estopa. Por exemplo, mas alguns deles que você entra antecipado, ele sai no alvo ou todos estopam? A maioria... É assim, a assertividade do meu operacional, da CME em si, 80% ele bate nas linhas que foram traçadas. Por quê? Porque a CME é o que rolou... Mas bate respeito ou só bate? Passa pelas linhas, exatamente. Passa pelas linhas ou ele dá um sinal na linha e volta na outra? Então, justamente, se o mercado tá ali de alta e ele estiver subindo, ele estiver um mercado de alta, se ele respeitar, é mínima e máxima. Perfeito. Se ele respeitar, foi lá na mínima e ele vira uma tendência de alta e vai buscar o verde, eu não vou vender lá. Só se o book ele me disser que não tem mais liquidez para cima, ele pode me dar uma venda se eu não tiver pegado a linha vermelha. Né? Mas de onde você tira uns 80%? Porque eu anoto, assim, não é que eu anoto, tipo, todo dia eu anoto a CME, tá lá num papel, e eu vejo, hoje bateu, hoje bateu, hoje bateu. Então, todo o meu estudo que eu não tenho direcional anotado, eu ainda tenho na cabeça. Então, assim, obviamente ele deveria estar listado para ser operacional, mas na minha cabeça, dos meus estudos e tudo que eu fiz, que ainda a memória funciona para isso, 80% ele bate nas linhas. Ou ele vai bater nenhuma ou nem outra, sendo Quantas linhas tem? São 2, máxima e mínima. E aí, esses números podem virar suporte, porque é a briga da madrugada que aconteceu. Então, por exemplo, se ele começar abaixo da linha vermelha e a linha azul, a verde estiver acima, se ele bater na vermelha e descer, que é um mercado de queda, ele não vai voltar na verde no dia. Aí ele vira um mercado, por exemplo, de queda, e ele vai embora, e aí é onde você é estopado. Gente, né? Mas aí, nesse caso... Mas não é melhor pôr o robô? Não, mas nesse caso você não teria... você tem os stops? Porque isso são vozes da sua cabeça. Os 80% ele não tem. Não tem. Esse não é o número da cabeça. Stops. Eu falo que eu faço atendimento para traders, né? Eu já atendi mais de 1.000 alunos, assim, tenho sala. E eu digo para você que de todos os operacionais que eu conheço, que eu tenho, vocês podem até confirmar comigo ou não, mas uma média de assertividade aí, a gente pega até no máximo 70%, estourando 70% validados, tá? Isso eu falo de quem já colocou no papel, já validou. Com o único que tem um setup melhor que isso é o Indec, que ele fala que o setup dele acerta 100%, né? Você já ouviu também falar. Pronto, o Indec. 101 Indec, né? É Indec, né? E aí eu falo para você que você falar das vozes da sua cabeça, se você realmente não tiver isso validado, você está tirando da sua cabeça que isso dá certo. E não está dando certo. Porque se estivesse dando certo, por mais que você entrasse antecipado nesse trade, você saberia exatamente onde ficaria o seu stop, você assumiria um stop mais caro, mas você se manteria naquilo ali e teria uma assertividade naquele trade. Então, se você está sendo estopado, ou você não está colocando o stop no técnico, de fato, onde que tem que ser feito e validado por você que aquilo ali funciona, e você teria, sim, 80% de assertividade, e não existe. Eu te confronto, posso falar para você que é muito difícil você falar para mim que 80% do seu trade paga, tá? Tem que validar, você vai precisar. O André Moraes falou uma coisa muito certa, day trader, principalmente quem é day trader, não é uma profissão legal, é uma profissão chata. Você precisa estudar, você tem que ser metódico, você tem que olhar gráfico parado, você tem que fazer diário de trade, você tem que anotar as suas emoções, porque as suas emoções estão gritando justamente porque você ainda é um iniciante, você ainda não parou para estudar, para pegar no papel mesmo, né? Assim, colocar... Você ainda se permite aprender? Hoje, muito pouco. Pelo fato de hoje eu considerar... Você achar que você já é trader. Considerar estruturado. E falando sobre o seu ponto, justamente a parte de ansiedade, por exemplo, chegou na linha vermelha, ele começa a segurar um pouco, ele não é para mim entrar ali. Ele é para me esperar um pouco mais, romper a vermelha, porque eu tenho a quantidade de pontos que ele passa ali da linha para ele poder ver. Quantos pontos, em média? São 10 pontos. Se ele passar de 10 pontos das minhas linhas, ele já não vai voltar no operacional. Ele vai entrar em Ele vai seguir em tendência e ele vai embora. Então, assim, não é que ele vai bater no vermelho, vai no verde, vermelho, verde. Ele vai tomar uma tendência.
Então, muitas vezes eu não esperar ele descer um pouco mais para o meu stop ficar barato, que eu termino entrando na linha. E aí, se eu entro e a minha validação é 10 pontos e ele andar 2, eu tomei stop. Justamente na linha que eu mostrei hoje ali, que parece uma bandeirinha que fica em cima. Então, hoje, desse operacional, o que quebra para mim é a minha ansiedade de não esperar ele passar um pouco da linha no meu operacional de 10 pontos.